Olá, meus amores do 7º ano. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Talvez vocês estejam assim estranhando, não é? Quem sempre está aqui com vocês é a professora Viviane Santos. Olha, eu querendo chamá-la de Vivi, como chamamos, não é, nos momentos informais. Mas a professora Viviane Santos, no dia de hoje, está vivenciando outras demandas. E aí eu estou aqui junto com a minha parceira de trabalho, professora Camille Borba, que está aqui no chat. Daqui a pouco ela dá um alô para vocês. Mas eu tenho também comigo Bruno, nosso intérprete de línguas e sinais, que está aqui tornando a nossa aula muito mais acessível. Então, o tema da nossa aula de hoje é conflito narrativo. Fica aí conectado. Se você ainda não se conectou, se conecta, porque nós temos uma aula maravilhosa preparada pela professora Viviane Santos para vocês. Então, se conecta aí pelos QR Code que aparece na tela, acessa pela TV, não é? Se você já está aí acessando pela TV, se não, pede aí licença se você está em casa, porque de repente você esteja na escola e acessando pelo celular, não é? Pelo aplicativo Educa Recife. Depois você pode ter acesso também pelo YouTube. Qualquer horário do dia você pode ter acesso a este conteúdo. Professora Camille, dá aí o seu alô com essa sua gentileza que é tão linda. Ai, meu Deus, essa mulher. Bom dia, meninos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que muito bem, prontos para mais uma maravilhosa aula de língua portuguesa, vulgo a melhor disciplina que existe, né não? Sou suspeita, mas eu acho. E como vocês sabem, qualquer dúvida, crítica, comentário, joga aqui no chat que eu tô doidinha para conversar com vocês hoje, tá? E aproveitem a aula que essas duas professoras maravilhosas fizeram, tá certo? Um beijo enorme para vocês, até daqui a pouco. Então é isso aí, pessoal. Vamos caminhar, né, vivenciar por esta aula de conflito narrativo. Conflito, quando falamos assim, a palavra conflito, ficamos assim um pouco, né, que virá por aí. Mas só vivenciando é que nós sabemos do resultado no final do conflito. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ter alguns textos que também praticamos a nossa leitura, que deve ser praticada todos os dias. Então, por favor, Billy, tela cheia aí para este primeiro texto que nós temos. Então, tem aqui escrito, né? O Brasil é um país continental, uma implicação desse tamanho exacerbado é a fecunda criação de diversas histórias populares, às vezes lendas, às vezes narrativas moralizantes ou imaginativas. O fato é que um elemento é primordial em qualquer história. Então, vocês gostam de ouvir história, de contar história? Então, o nosso Brasil, ele é rico, não é? Então, ele tem muitas histórias que relatam conflitos, não é? Conflitos sociais, conflitos políticos, tantos conflitos, não é? Conflitos amorosos. Então, existem vários tipos de conflitos. O conflito, você sabe o que é um conflito narrativo? E aí? Vocês sabem, não é? Conceituar isso aí? Então, conflitos são os obstáculos que as personagens precisam enfrentar para ter seus objetivos atendidos. Eles são o principal recurso para mostrar ao invés de contar. Não diga que a protagonista é forte. Coloque-o em um conflito onde ele possui usar a força. Não diga que o antagonista é colérico. Coloque em um conflito onde ele possa exprimir a sua fúria. E é interessante nesse texto aqui, não é, que traz para a gente o conceito de conflito. A professora Viviane colocou aqui, não é, foi colocado aqui, não é, duas formas, não é, de como colocar para fora o nosso temperamento, né? Então, para mostrar que somos fortes, muitas vezes é necessário uma situação onde requer mais força, não é? Força na palavra. Às vezes falamos mansamente, mas a palavra ela tem muita força. Né? A nossa atitude, às vezes, é uma representação de força.
Então, tem aqui um temperamento, falar, não é? Como é que um antagonista pode se revelar como colérico? Em uma situação onde ele vai mostrar sua fúria. E aí, vou levar vocês a imaginarem aí um super-herói, não é? Que ele representa, ou o vilão na história, não é? Onde ele vai representar ali a sua força, não é? A sua fúria dentro do seu temperamento, que ele está agindo ali. Então, interessante, não é? Porque geralmente o mocinho da história é que deve se manter forte, não é? Parecer forte. E o vilão da história, não é? No conflito, representa um momento de fúria, de braveza, não é? De, às vezes, maldade, não é? Então, vamos ver o que essa aula traz para a gente. Qual o conflito que está dentro dessa aula para a gente analisar? Então, o conflito torna a narrativa mais interessante. Ele pode ser uma decisão difícil que a personagem precisa tomar. Pode ser um problema que as personagens precisam resolver, pode ser um desentendimento entre as personagens e etc. Existem várias formas de criar um conflito. E existe mesmo, né, minha gente? Existem várias formas de criar ou evitar um conflito, não é, professora? Com certeza. Então, vamos ver. Quando a gente pensa em conflito, pensa logo em uma briga, aquele famoso barraco, né, da novela. Mas um conflito também pode ser algo mais sutil, como seguir o próprio desejo. Como assim? Vamos então acompanhar uma história e pensar sobre o conflito principal da narrativa. Então, vou trazer para vocês agora uma história onde vocês precisam ler junto comigo, prestando atenção para perceber o conflito principal da narrativa, ok? Então, é a história de Melancia e Coco Mole. São os personagens, não é, dessa história. Melancia é o nome da menina e Coco Mole o nome do menino, do rapaz, né? A moça e o rapaz. Então, havia um homem que gostava muito de uma moça e queria casar com ela. Um dia, ele chamado para as guerras e disse à moça que não casasse com outro, que quando ele voltasse, casaria com ela. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por Melancia e a moça tratava por Coco Mole. Um dia se despedira. Passado alguns anos e aparecendo o casamento, o pai da moça decidiu que ela havia de aceitar. Ela fez o gosto do pai e quando foi no dia do casamento, o seu namorado chegou das guerras. Eita! Logo ele soube que ela se casaria no mesmo dia. O rapaz ficou muito triste e não quis comer. Um caboclo que era pajem dele, pajem, não sei se vocês sabem, é como se fosse testemunha do casamento. E aí, não é, esse pajem perguntou-lhe por que estava tão triste. Sabendo da história, disse-lhe: não tem nada, meu amor. Deixe estar que eu arranjo tudo. Ele pediu que o amo esperasse em uma árvore perto dali. Em seguida, foi à casa da noiva. Chegando lá, encontrou todos os convidados. O noivo e a noiva já preparados, só faltando o padre para os casar, o caboclo pediu então a palavra. Eu venho de lá de tão longe, corrido de tantas guerras. Melancia, Coco Mole é chegado nesta terra. Todos bateram palma e disseram: bravo caboclo, faça outra saúde. O caboclo retrucou: não há bebida tão boa como seja o aluá. Melancia, Coco Mole vos espera no lugar. Ele estava mandando uma mensagem aqui para o noivo, não é? Então, em forma de cordel, não é? E as pessoas gostando e pedindo para ele continuar falando. Então, vamos ver o restante da história aqui, como é que se desenrola aqui essa história.
Então, aqui o caboclo está contando, aqui, né, cantando esses versos. Todos bradaram, muito bem, caboclo, faça outra saúde. Outro verso, o caboclo entusiasmado continuou. Moça, que estás tão bonita, não vos lembrais do passado? Melancia coco mole vos manda muito recado. Aí a moça levantou-se e disse que ia beber água. Saiu caladinha pela porta do quintal e foi direitinha à árvore onde ela costumava ir conversar com o seu antigo namorado, que era o do peito. Chegando aí, encontrou-se ao mesmo tempo a um padre que já ali estava, que já ali se achava apalavrado para os casar. Qual o conflito desse texto? Vocês conseguiram perceber qual foi o conflito gerado aqui? Não é? E alguém que entra aí para trazer uma solução. E aí, o que vocês acham? Qual foi o conflito vivenciado? Eu dei uma dica no início, né? Que poderíamos falar de conflitos políticos, sociais, mas também conflitos amorosos. O tipo de conflito aqui vivenciado é um conflito amoroso. Mas o que foi que gerou esse conflito? Não é? Coco mole foi para as guerras, não é? Melancia continuou na sua casa, seu pai, não é? Passando o tempo, tipo assim, aqueles namoros arranjados. Vocês percebem que este texto é um texto com uma linguagem, né? Com a variação linguística assim. Tem alguns termos que não são tão atualizados, não é? Então, vocês percebem que no tempo existia esse processo onde o pai, não é, arranjava um casamento para a filha, não é? E aí estava tudo preparado para a Melancia casar com outro rapaz, que não era aquele que a amava. E aí entra um amigo, não é, de coco mole, que é o caboclo, e começa aí a fazer essa interação e tentar trazer uma solução para o problema. E esse caboclo usa versos, não é, para mandar a mensagem para a Melancia, que coco mole estava esperando, já tinha chegado das guerras. E aí, qual o conflito aí que vocês percebem? Vocês conseguem perceber? Se percebem, falem com a professora Camille aí no chat, tá bom? A gente tem aqui Franciele no chat. Sim. Né? Bom dia, Franciele, para você. E é interessante perceber nesse texto como a mensagem do namorado para a namorada foi passada de maneira muito subliminar, de maneira muito subjetiva, né? Sim. E como essa esperteza, né, do caboclo em fazer um versinho, usando os nomes secretos, ele foi muito esperto, porque ele passou a mensagem sem causar de fato um caos social. Então, o conflito, ele acaba sendo um conflito mais interno da moça, sim, né, entre casar com o homem que ela ama e que ela esperou há muito tempo, ou obedecer aos pais. Sim. E aí é um conflito que é micro, mas que tem um potencial de explosão muito grande, né? Pois é. Perfeito, professora Camille. Então, vamos seguindo. Qual o conflito do texto? Se é a Melancia, não é? Aceitaria se casar com outra pessoa que não fosse coco mole, por não saber se ele voltaria da guerra. Então, este foi o conflito foi interno. Ela vivenciou esse conflito dentro dela, né? E que bom que chegou o caboclo e tentou ainda, não é? Conseguiu tirá-la desse bendito conflito. Então, perceba que a resolução do conflito é dada pela decisão da personagem em não dar continuidade ao casamento arranjado pelo pai. O desfecho do conflito é consequentemente da história deixa explícita, né, a resolução deste conflito. Então, nós percebemos aí a resolução, não é? Quando a personagem, que é Melancia, escolhe ir até a árvore onde coco mole estava. E aí ela, naquele momento, tem um conflito dela interno solucionado. Então, que bom que no desenrolar da história, aparece sempre alguém, não é? Para fazer essa intermediação. Então, todo conflito
tem intermediadores que estão ali, não é? Tentando trazer um desfecho que não seja tão prejudicial. Então, pessoal, não é possível que haja um conflito sem a existência de personagem. Então, como falei para vocês, todo conflito tem personagens, né, agindo no meio de tudo isso. Então, quais os objetivos do conflito? Gerenciar a tensão. A tensão é criada pela quantidade e pela profundidade dos conflitos. E gerenciá-la significa diversificar o uso deles. Não é todo conflito que precisa ser profundo. E se você não precisa manter o protagonista lidando com vários o tempo todo para sustentar o interesse na trama. Então, ainda assim, se sua história estiver muito parada, provavelmente está faltando conflito. E se sua história estiver muito saturada, difícil de digerir, pode ser que você esteja abordando conflitos demais ao mesmo tempo. Ou seja, não exagere na quantidade de conflito, nem coloque muito. Fica a dica. Desenvolver o segundo, não é desenvolver personagens. É na narrativa de resolver o conflito que as personagens finalmente podem mostrar quem são, suas naturezas verdadeiras. Por maior que seja a expectativa do conflito, o que define se o resultado foi ou não satisfatório é a maneira como as personagens lidam com eles. Então, fica aí a segunda, não é? O conflito ainda se divide em dois. O conflito interno e o conflito externo, que foi esse aí, não é? Melancia, que é a personagem desse conflito apresentado para vocês, que foi um conflito amoroso. Ela vivenciou esse conflito interno, não é? Dentro de si. Existem outros conflitos que essas situações são externas, não é? Nos atinge externamente, mas o conflito de melancia era interno. Então, ela pode ser tanto interna, a personagem referente a problemas emocionais e psicológicos, quanto externos a ela, referente a algo que esteja no ambiente, não é? Que a pessoa está. Personagem contra personagem. A guerra de braço, um duelo pistola ou bate-boca, um dos lados pode ser representado tanto por um indivíduo quanto por um grupo. E o embate pode ser tanto físico quanto psicológico. Então, personagem contra a natureza. Um animal selvagem, o clima severo, a falta de comida ou qualquer adversidade imposta pela natureza. O próprio título de O Velho e o Mar já anuncia os dois lados do conflito que marca o livro inteiro, né? As Aventuras de Pi. Não sei quantos de vocês já tiveram acesso a esse livro, ele é maravilhoso, vocês podem ler. E aí, pessoal, nesse momento a professora Camille, né, vai assumir outra aula, ela vai se despedir de vocês, eu continuo aqui com vocês, tá? Oi, lindezas. Infelizmente, eu vou ter que ir correndo para a aula do nono ano. Então, se vocês sentirem saudade de mim, pode ir lá se conectar na aula do nono ano, tá certo? Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Aproveitem o finzinho da aula, que eu estou arrasada, porque não vou ver. Vou ter que ver de novo no YouTube mais tarde. Então, façam aí, aproveitem. Um beijo enorme. Até a próxima. Então, pessoal, nós vamos continuar aqui, não é, na aula, e aí vocês podem comentar. No final eu vou lá, tá, no chat, e possa fazer esse momento ali, dando as respostas para vocês, ou no YouTube, tá bom? Então, continua aí conectado na aula, a aula continua. E aí eu gostaria, não é, de saber se vocês já assistiram às Aventuras de Pi ou não, tá bom? Então, personagens contra a sociedade. E aí tem aqui um exemplo, não é? Um governo tirano, um preconceito, a adaptação a uma nova cultura ou qualquer outro confronto que evidencie um padrão social
a personagem pode, entanto, sucumbir a ele, né, como em 1984 e entre outros. Então, nós temos, às vezes, exemplos, né, na história política, na história de diversos países, onde há conflitos, né, onde muitas vezes, na narração desses conflitos, na narrativa desses conflitos, as personagens, né, que estão ali representadas podem sucumbir ou podem resistir diante a tais conflitos. Então, é interessante analisar, ler, não é? Histórias que não têm conflitos, mas histórias também com conflitos, porque aprendemos, não é? Ou lendo, ou até dentro dos conflitos, não é? Temos sempre um aprendizado. Então, observar a resolução de conflitos narrativos, assim como também os problemas matemáticos, podem nos ajudar a viver melhor, porque aprenderemos e teremos maturidade para lidar melhor com as situações da vida. Então, é isso, minha gente. Os conflitos trazem soluções também, tá? Traz fortalecimento, não é? Traz sempre um desfecho, sempre tem um desfecho. Às vezes, não todos os desfechos não são tão legais, mas traz aprendizado. Vamos imaginar agora. E aí você está tranquilo na sua escola, mas então começa a escutar uma fofoca ruim sobre o seu melhor amigo. E aí? Qual é a atitude que você tem nesse processo? Você escuta algo ruim, que você é amigo da pessoa e sabe que a pessoa não fez aquilo. E aí, qual é a sua reação? Você fica assim, vivenciando primeiro aquele momento de conflito interno, não é? E aí, mas estão falando isso, meu amigo, minha amiga, não é isso que estão falando, né? É imediatamente vivenciado um conflito interno. E aí, automaticamente, o conflito surge. Você deve contar ao seu amigo a fofoca que você escutou ou deve defendê-lo para com as outras pessoas? Em quem acreditar, o que fazer? E aí, quando estamos nesse conflito interno que envolve outras pessoas que nós sabemos que não fez tal coisa, foi envolvido em uma situação, qual a atitude que você deve ter? Você deve defender o seu amigo, sua amiga, ou deve, não é, levar essa fofoca adiante e gerar um conflito ainda maior? Qual a atitude que devemos ter? Sabemos que as nossas atitudes, elas são baseadas naquilo que temos dentro de nós. Então, é interessante, não é? Valorizar, priorizar os princípios trabalhados pela sua família, não é? Ensinados, não é? Ali pelo seu responsável, sua responsável, que muitas vezes, não é? Nós não devemos vibrar, não é? Torcer ou colocar mais fogo na fogueira para que o outro se ferre. Essa é a linguagem, não é? A linguagem coloquial usada. Devemos evitar, às vezes, não é? Diversos conflitos, pacificando, não é? Às vezes esclarecendo situações que muitas vezes acabam com conflitos que deveriam não existir. Então, é interessante pensarmos dessa forma. Eu não sei qual atitude que você deve ter, eu não posso ditar para vocês, mas vocês devem escolher, a escolha é de vocês, tá bom? Então, pense em como você resolveria esse conflito e reflita sobre a importância das decisões. Eu falei aí um pouquinho, não é? Dei algumas ideias, mas a decisão, ela é nossa. Então, eu decido, você decide, não é? Gerar ainda mais conflitos ou apaziguar um conflito. Então, quando se fala ou envolve pessoas que são inocentes, nós devemos ter muito cuidado, não é? Devemos, antes de passar uma fake news, né? A fofoca agora com nome diferente, adiante, a fofoca adiante, devemos primeiro analisar, né? Ver se realmente aquilo é verdadeiro que estão falando do outro. Então, nunca julgar ou levar adiante uma informação que não é verdadeira. Então,
Ambiente de escolar é isso, né? É ambiente de aprendizado. E esse aprendizado é para a vida. Então fica aí, não é, a atividade para vocês. E a nossa aula ela está chegando ao fim. Espero encontrar vocês na próxima aula aqui com a professora Viviane Santos, né? Aqui administrando sua aula e eu ali no chat, não é? Então vou lá no chat ver se vocês deixaram alguma pergunta aí, tá? Ou falaram alguma coisa, eu vou responder vocês, tá bom? Então, um beijão para vocês. Até a próxima, pessoal. Agradeço a Bruno que está aqui comigo e fica aí conectado, porque vem outras aulas para vocês aí, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.